é monstruosa em termos financeiros. Este caminho em que estamos metidos, em que nós todos os anos consumimos do que aquilo que exportamos, que nos obriga a crise. E é assim, em Portugal, na Grécia, na Itália, na Irlanda, os países afetados têm este problema. Importam muito mais do que aquilo que exportam. Até aqui financiavam isso tomando dinheiro de empréstimo do estrangeiro. Os estrangeiros começaram a dizer não emprestamos mais. Socorreram-se das instituições internacionais, mas isso não vai resolver o problema. A menos que o problema é, apesar de nós termos tido mais estradas, mais portos, mais aeroportos, mais cursos de formação profissional, de os portugueses terem ido em meia massa para a escola, para a universidade, a nossa produtividade não aumentou. Porque a ideia da União Europeia, que durante anos nos deu dinheiro para essas atividades, era dizer assim, deixa ver se a gente ajuda os portugueses a porem-se em termos de produtividade ao nosso nível, para que eles possam também vender facilmente os seus produtos no exterior. Mas a despeito desses subsídios e desse esforço, nós não conseguimos. E, portanto, nós temos um déficit da balança de transações correntes, importamos mais do que aquilo que exportamos, porque não somos suficientemente competitivos. Dirão assim, bom. O problema resolve-se desde que a gente acabe com o déficit, não é? Sim. O primeiro passo será acabar com o déficit externo. Não é o déficit do Estado, portanto, essa é uma consequência do déficit externo. É o déficit externo. Todos os anos se dinheiro para o estrangeiro. Até aqui pedido de empréstimo, mas agora não emprestam mais. Então sai o cais externo. E isso está a secar toda a gente. Ninguém tem dinheiro, incluindo os bancos. Para resolver este problema, que é um problema que podem ter em casa, onde está a sufocar. Economicamente não há dinheiro em Portugal. Por isso não há atividade económica. E cada vez haverá. Aquilo que a Troika nos vai emprestar é um balão de oxigênio por um tempo. Mas vai esgotar também como já se esgotou na Grécia. Há um ano a Grécia perdeu 100 mil milhões e agora já vai pedir por outros 100 mil milhões. E a Troika já começa a ficar zangada e diz assim, isto nunca mais se resolve. A menos, o problema é exatamente o mesmo. Que eles anulem o déficit da balança de transações correntes. Como é que isto se faz? Tornar-nos mais produtivos, eu digo assim, não, já não vou nessa. Eu também já acreditei nessa. Nós andamos 25 anos já desde a adesão à União Europeia a tentar tornar-nos mais produtivos, mais competitivos, de maneira a igualar, digamos, os alemães ou os holandeses, e não conseguimos, pelo contrário, cada vez nos afastamos mais deles. Portanto, essa solução, quando me falam nela, digo assim, essa não dá. Então, que outras soluções cá estão na cabeça do economista para resolver o problema do déficit externo? Porque este problema já para não ter solução. A menos que os estrangeiros, a Troika, é basicamente o dinheiro alemão e dinheiro americano, a parte do Fundo Monetário Internacional, continuem todos os anos a nós e à Grécia a mandar para cá cerca de 100 mil milhões. Foi o que a Grécia pediu, nós pedimos 80, a Grécia pediu 110. Mas agora já gastou aquilo, não resolveu problema nenhum. E agora pede outro tanto. Nós pedimos 80. Daqui para um ano estaremos a pedir mais. Porque já repararam que estas medidas que os governos têm que pôr, eu não faria melhor, são insignificantes para resolver o problema. 1% do dinheiro que a gente podia gastar. Como é que se pode pôr fim a isto? Imediatamente a nossa economia a trabalhar. E agora, eu antes de anunciar essa grande descoberta, que me parece ser o único caminho viável, porque esta estrada em que estamos metidos é um beco sem saída. Cada vez nos enterramos mais. Cada vez vamos ser mais sufocados. Cada ano vai ser pior do que o anterior. Porque há sempre dinheiro a sair e mais austeridade que não resolve nada porque é insignificante. Portanto, nesta estrada, tal como a Grécia, que está um ano à frente de nós, infelizmente, nesta estrada sem saída, significa cada vez, de ano para ano, mais emprego. A Grécia já vai em 16 e tal por cento. Nós vamos com 12 e tal. Mas daqui para um ano, estaremos nos 16. Empresas a irem à falência cada vez mais em cada ano. Não há dinheiro, não se consome, as empresas fecham. E o Estado não consegue resolver o problema da sua dívida também. Só por si. Portanto, a Grécia dá-nos o exemplo do que vai acontecer a Portugal no próximo ano. Daqui para um ano, se continuarmos nesta via, há mais desempregados. Há mais empresas falidas. Há menos empresas criadas no país.
ter de pedir mais dinheiro emprestado e o governo vai impor mais medidas de austeridade para além daquelas que se prepara para impor ao artigo do primeiro acordo e do primeiro empréstimo do contrato. O mesmo com a Grécia e com a Irlanda, são países pequenos. Em termos financeiros, 80 ou 100 milhões, 1000 milhões, para eles não é nada. Mas se a Espanha ou a Itália entram na mesma situação, e esta semana nos mercados, pela primeira vez, a Itália perdeu, e a Espanha não falta muito, para esses países o que eles necessitam não são de 80 ou 100 mil milhões, são de 500, ou 600, ou 700 mil milhões. Agora, e como isto é uma estrada que não dá solução, para o ano que vem a mesma coisa, e aí já o Portugal tentará. A Alemanha e os Estados Unidos, aí já lhes custa. A fatura é muito pesada. E sem resolver o problema. Portanto, a primeira conclusão que eu queria tirar convosco é assentar neste ponto. O nosso problema é de déficit externo. Curiosamente, não se fala na imprensa. Fala-se de déficit do Estado, os bancos não têm dinheiro. Sim, mas qual é a fonte do problema? Resposta: um déficit externo crônico. Como é que isso se resolve? Nós vamos tornar mais competitivos. Vamos. Andamos há 25 anos a tentá-lo e cada vez nos tornamos menos. Alargando o déficit. Somos hoje o quinto país do mundo, sendo nós um país pequeno, tem o maior déficit das contas externas. E o primeiro é assim. Eu vou anunciar a solução que eu acho inevitável, que vai acontecer. Eu não posso prever se acontece já amanhã, o timing é muito mais difícil de prever, mas pode acontecer ainda este ano. Se não acontecer este ano, acontece para o próximo, ou para o outro, ou para o outro. Mas quanto mais tarde acontecer, maior é o sofrimento. E em cada ano, nós, portugueses, vamos ter, em termos económicos, os gregos e essa gente que já está em sofrimento. A única solução que há para resolver este problema, invertê-lo, nos permitir equilibrar as contas externas e até gerar um excedente e começar a pagar ao estrangeiro, é acabar com o euro. Porque no dia em que nós voltarmos a ter uma moeda nacional, não tem que se chamar escudo. Eu até tenho um nome para ela. Eu chamaria Bento, em homenagem ao Papa Bento XVI, e para ver se nós tratamos aquela moeda com respeito. Ela vai depreciar face ao euro em cerca de 25% a 30%, que é também a perda de competitividade que nós tivemos. Portanto, imaginem que a partir da manhã, e é agora este cenário que eu vou descrever, porque eu julgo que ele é inevitável para Portugal e depois para os gerês. Qual é o efeito disto para vós, que vivem largamente da economia da região dos gerês? Nós passamos a ter uma moeda que cai 30% face ao euro, refletindo a perda de competitividade que tivemos face aos países do norte da Europa nestes últimos 12 anos desde a introdução do euro. Cai 30%. 25% a 30% é certo. Desvaloriza. Bom, então, aquilo que nós agora compramos ao estrangeiro, as nossas importações, vai ficar 30% mais caro. Se calhar vamos pensar duas vezes em comprar. E não serão poucos. Já voltarei a esse tema especificamente para. Portanto, nós estaremos a trabalhar. O emprego está a aumentar e não o desemprego está a aumentar. Os empresários estarão a ganhar dinheiro e não ir à falência como agora. Diz-se, e o inconveniente, haverá alguma inflação. Mas a inflação, desde que não seja excessiva, desde que não seja uma hiperinflação, nunca matou ninguém, nem pôs ninguém à fome. Ao passo que o desemprego põe pessoas à fome. Sobretudo quando o Estado será cada vez menos capaz de pagar subsídios de desemprego ou outros apoios sociais. Portanto, esse cenário vai pôr a economia a funcionar, resolve, acaba com o problema e inverte. Passaremos, com o tempo, nós não temos competitividade para nos aumentarmos no euro. Como se vê, não somos só nós. Grécia, Itália, Espanha, os países, Irlanda, que curiosamente são... e já repararam que estes países têm todos a mesma cultura, são chamados países de cultura católica. Países católicos ficaram católicos sempre, a Grécia ortodoxa, mas muito parecido, e os outros, os que ficam, os que se aguentaram, são aqueles países onde a produtividade é muito grande, onde eles passam a vida a trabalhar de manhã à noite, onde nem param para almoçar,
onde não fazem outra coisa senão trabalhar, também não têm o clima que nós temos, nem as comidas, as bebidas, etc., que nos fazem distrair. Isso é que faz a diferença de produtividade. Chegam sempre à hora ao emprego, ao passo que nós chegamos frequentemente meia hora atrasados, e se o patrão nos despedir, nós vamos para o tribunal. Olha, eu fui despedido porque o patrão achou que ao final de 3 dias de eu chegar atrasado ia ser despedido, era justa causa. A juíza dá razão ao trabalhador, porque ela própria chega ao tribunal com 1 hora de atraso, faça aquilo que estava previsto. Portanto, são estas questões culturais que se passam aqui, mas não se passam lá. Na Alemanha, depois chego 2 vezes atrasado ao emprego e é despedido. E se estou a reclamar para o tribunal sanciona o despedido. Não, claro que não se pode chegar atrasado. Assim. Por causa do trânsito. Você sabe que há trânsito todos os dias. Levanta-se mais cedo. Bom, portanto, isso não será ser assim. Vamos ter que voltar a uma moeda nacional, nós e os outros, como nós, e a um certo tipo de nacionalismo económico. Esta economia, esta sociedade, tem características femininas. A origem é religiosa. Nós adoramos as mulheres, do ponto de vista religioso, quando vamos fazer uma peregrinação em Fátima, não é o Santo Antônio, vou dizer alguma coisa. Tradição católica, porque disso se trata dos países católicos do sul da Europa, face aos países protestantes do norte da Europa. Nós não temos a mesma cultura deles, não gostamos das mesmas coisas deles. Em particular, não gostamos daquela vida de trabalho e cama que eles levam. Temos outros interesses, outras atrativos na vida, e por isso somos menos produtivos no trabalho. Ou seja, a gente para almoçar 2 horas ou 3 e até bebe vinho, coisa que eles não fazem, ou raramente fazem, comem maçãs, etc., afinal produzem mais. Se lá nos países deles do norte, que à noite quase todo o dia durante o inverno ele não tem mais nada a fazer se não trabalhar, aqui não é a mesma coisa. Mesmo no inverno a gente sai para a rua, divertir-se, conviver com os amigos, turístico, muito maior do que aquele que tem. Porque a realidade, antes de ir especificamente ao Jerez, é que Portugal, mesmo no turismo, se tornou um país caríssimo. Eu sou turista aí, depois com o vento não serei tanto, que custa 30% mais caro ir ao estrangeiro. Mas ainda agora vim 10 dias na Suécia, na Noruega e na Dinamarca também. Portugal, comparativamente, é um país que, porque tem uma moeda muito forte, para o estrangeiro, e não estou a falar do estrangeiro europeu da zona euro, que se paga em euros, mas é para esse acha que estou a falar para o sul-americano, para o brasileiro, que vem aqui turista, Portugal é um país caro, para o americano. E tem-se tornado mais caro desde a adesão ao euro, tanto assim que nós éramos, em 99, o 14º país no mundo a receber mais turistas. Neste momento somos o 21º ou 22º, temos vindo a cair. Porquê? Porque Portugal é, de facto, como moeda forte, é um país caro para o turismo. É caro. É caro logo comparado com a Espanha, que oferece uma relação qualidade-preço bastante melhores do que Portugal. Portanto, Portugal não oferece um produto em média que justifique aquilo que um turista acaba de gastar. Cada vez justifica melhor. Porquê? A moeda é muito forte.